Obrigado a todos por assistirem a minha pesquisa referente à padronização de métodos adsortivos de dessulfurização por óxido de ferro e carvão ativado. Meu nome é Davi Falcão e vamos começar. O foco dessa pesquisa é exatamente na capacidade de geração de novas energias por método renovável, sendo um foco no biogás devido a ser um processo com a formação energética através da decomposição de matéria orgânica, principalmente aproveitando as questões dos aterros sanitários brasileiros, onde que, mesmo não aproveitando todo o potencial, já apresentaram capacidade de produção energética na faixa de 230 megawatts, considerando 41 usinas no estado de São Paulo. A formação do biogás em si se trata de um processo onde que uma matéria orgânica complexa é simplificada pela ação de bactérias facultativas anaeróbicas, que sem contato ao ar fazem com que ela passe por um processo de hidrólise, acitogênese, tanogênese e sulfatogênese, principalmente, para que haja formação preferencial de CH4 no processo, além de outros gases como CH2 e CO2 e H2S. A dificuldade apresentada na produção de biogás se deve exatamente à produção de outros gases, como H2S ou sulfeto de hidrogênio, que é capaz de afetar os encanamentos devido às suas características corrosivas, aumentando o preço comercial de manutenção do processo. Os danos à saúde também se apresentam como pontos importantes devido à capacidade de modificação do metabolismo orgânico, fazendo com que haja casos de até irritação dos olhos ou morte. A limitação do seu uso se deve que, em processos industriais mais robustos, a capacidade de concentração aceita de H2S varia muito do que em processos de automóveis, necessitando, assim, estudos de purificação em diferentes faixas de H2S para que possamos aproveitar o biogás. As hipóteses apresentadas nessa pesquisa são exatamente dois métodos de desulfurização extremamente já estabelecidos em território nacional e internacional. É o óxido de ferro e carvão ativado. O óxido de ferro ele possui característica muito importante nessa pesquisa devido à capacidade de origem natural, o processo de drenagem ácida e ustulação. Dois processos onde ele trabalha como resíduo, sendo assim possível avaliar a capacidade de diminuição do preço comercial deste pela origem. Além disso, ele tem a capacidade de reuso do material devido a fazer um processo de oxirredução, fazendo assim com que haja possibilidade de injeção de ar para que ele possa fazer o processo de dessulfurização. No caso do carvão ativado, as capacidades referentes a esse devido à fonte, onde podemos obter para o processo de carbonização e ativação de casca de coco verde, como também endocarpo da açaí, dois produtos nacionais que podemos utilizar seus resíduos. O desenvolvimento foi dividido em 4 etapas principalmente, onde que fazemos uma análise comparativa entre o óxido de ferro e o carvão ativado de origem natural e comercial, sendo que o óxido de ferro foi estabelecido por método MEV de varredura e BAT de porosidade. Os dois foi aplicando tanto para o óxido de ferro como o carvão ativado para avaliar a capacidade de contenção do H2S no biogás. Além disso, no carvão ativado foram utilizadas técnicas de ativação por variação de temperatura em diferentes faixas para que possamos avaliar o quanto é o custo para se produzir o carvão ativado por meio de endocarpo de açaí e casca de coco verde. A produção de biogás foi realizada por meio de biodegradabilidade de lodo, fornecido por pesquisa anterior, para avaliarmos a quantidade de H2S na fase 3 presente, através de cromatografia gasosa. Após essa etapa, na fase 3, ainda aplicamos a questão do material adsortivo em câmara de purificação por meio de técnica de leito fixo, onde que deixamos a passagem do biogás em sentido de para cima, passando pelo material adsortivo e depois analisando o quanto foi impregnado no material adsortivo e podemos avaliar assim a questão do custo. Análise 4, podemos fazer a análise da eficiência da remoção da H2S também pela técnica de cromatografia e também pela análise do material adsortivo. Os resultados dessa pesquisa foram limitados devido à questão da pandemia do Covid-19 e não acesso totalmente ao laboratório para fazer as análises. Porém, o esperado era, na questão da vazão necessária, o tempo de contenção, dois fatores que vão importar na questão do custo final, como também a quantidade de material dissolvente utilizado, que podemos fazer uma análise em questão tanto laboratorial como industrial do custo desses novos materiais quando comparado aos produtos comerciais do óxido de ferro de Sulfratet e Sulfarite, e no caso do carvão ativado, o produto nacional Norit. A conclusão é que ainda podemos ter um grande potencial dessas energias, necessitando de novas pesquisas para podermos avaliar se, em território nacional, conseguimos estabelecer uma competição pela capacidade de produção própria de óxido de ferro e carvão ativado. A perspectiva de crescimento dessa área ainda se apresenta muito grande, necessitando de mais pesquisas voltadas para isso. Essa foi a minha simplificação da pesquisa. Muito obrigado pela sua atenção.